Olá, você está ouvindo Espiadinha, um podcast, tem 70 câmeras, o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos falar da última prova de fogo da temporada. Tivemos também uma dinâmica que teve treta, teve o Albert imitação Sasha. Vamos comentar tudo que rolou e se você não quer perder mais nada dessa reta final da Fazenda, estamos perto de acabar, hein? Se inscreva aqui no canal do Espiadinha se você está nos ouvindo pelo YouTube. Já deixe já seu gostei. Também ative o sininho de notificação aqui do canal para você, sempre quando sair conteúdo novo, a gente está comentando e você não ficar de fora disso. E também a gente sempre tem enquetes aqui de roças. E bom, vamos comentar agora como é que foi a prova de fogo, comentar como é que foi a dinâmica. A prova de fogo desta vez foi disputada com todo mundo. Então todos os participantes, exceto o fazendeiro, foram disputar a prova de fogo. Então o único que não foi fazer a prova foi o Gilson. E essa prova de fogo, ela exigia você saber das outras temporadas da Fazenda. Você pensar, você ver, se você viu as outras temporadas da Fazenda, você até que se daria bem. Só que teve pessoas ali que foram ruins, viu? Foi muito ruins e com perguntas extremamente difíceis que não era fáceis, não era perguntas de quem ganhou tal fazenda. Aí seria muito fácil. Eles pegaram perguntas de falar, quem foi o último peão a ganhar a última prova de fazendeiro da penúltima temporada. Aí você tinha que adivinhar quem que foi a pessoa que ganhou a prova. Foi uma prova até que complexa, foi. Mesmo para quem assistiu a Fazenda, foi uma prova meio que de sorte, uma prova de chute. E quem ganhou este lampião foi a Vanessa. Vanessa ganhou o lampião. Vanessa, ela tem o poder A na mão dela. O poder A dessa semana, que foi o público que escolheu, você deve escolher entre uma imunidade nesta roça ou um prêmio de 20 mil. Quem será que a Vanessa provavelmente vai ficar com esse poder? Eu acho que o poder branco já não chega nem aos pés desse poder laranja, porque é um poder bom. É um poder que você ganha imunidade. Eu imagino que ela vai escolher imunidade, né? Nessa altura do jogo, seria muita idiotice você escolher dinheiro, faltando tão pouco para acabar a fazenda, você escolher dinheiro ao invés de imunidade, sendo que essa roça pode ser muito difícil. Essa roça pode acontecer qualquer coisa. E vamos falar quem está na baia também. Está na baia de Sasha, Flor e Luana. Por que eles estão na baia? Porque eles tiveram o pior desempenho na prova. Então, logicamente, eles estão na baia. Então não era de puxar alguém para ir para a baia, não foi de alguém indicar, foi que eles foram ruins mesmo da prova. Eles não conseguiram acertar tantas perguntas e por isso estão na baia. O que Vanessa fará? Vanessa que está com o grupão, está ali jogando ali com o grupão, mas a Vanessa, ela pode ser muito esperta. Se depender do poder branco, ela pode jogar esse poder na mão de alguém que tá arriscado ali no jogo ali para a pessoa ganhar uma imunidade, mas eu acho que fica meio burrice, fica muita burrice, na verdade, você dar uma imunidade para outra pessoa nessa altura do campeonato. Eu acho que provavelmente não vai acontecer, provavelmente a Vanessa vai ficar com esse poder, independente do poder branco, independente do que vier. O poder branco, ele pode fazer alguma coisa muito engraçada, viu? Porque na baia, a gente tem praticamente quase todo o G4 ali na baia, apenas o Yuri que não foi para a baia. Então, o que irá acontecer? Será que o poder branco pode haver de trocar o pessoal que está na baia por outros peões da sede? Será que Carelli vai livrar a barra do G4? Porque o G4 está correndo risco, assim. G4, eles estão correndo um sério risco de 3 deles para a roça. E a gente vai comentar ainda mais sobre como é que a gente imagina que vai ser essa formação da roça. Mas antes, vamos falar da dinâmica de apontamento. Essa dinâmica de apontamento que é uma dinâmica clássica já na Fazenda, já todo mundo já conhece, que é o ferra-peão. Que você pega um ferro ali quente, ali, daí você coloca no nome do peão,
e daí você começa a falar extremamente mal desse peão. Essa daí foi a dinâmica desta vez. E vamos falar de uns pontos principais dessa dinâmica. Vamos pular o pessoal aí que ficou falando, só que não falava nada, o pessoal que não agregava o jogo. Porque quem agregou essa dinâmica foi o Albert, viu? O Albert, ele colocou o Sacha Bali ali na dinâmica de apontamento, e daí começou a criticar o Sacha pelo mau comportamento, pelo mau caráter. E aí começou a falar: não vou falar sobre o jogo, não, vou falar sobre você. Então levou pro lado pessoal, levou pro lado além do jogo. Pode falar da pessoa de fora, pode falar do Sacha de fora. O que Albert iria aprontar nessa dinâmica de apontamento? Aí ele continuou: você é cruel com as pessoas, com quem quer atacar. Você joga baixo, é trapaceiro. Meu compromisso aqui é relatar com o público tudo que eu enxergar aqui dentro. Tudo aqui tem limites para ser jogador e pessoa, mas vejo que eu tentei dar abertura e você é um cara muito maldoso. Só desejo, a exemplo das pessoas que saíram daqui, que Deus te cure mesmo. Única coisa que me conforta é que você teve uma imensidão muito grande no papel que está desempenhando aqui. E vai falar depois que é tudo brincadeira. Até o positivo tu distorce. Ou faz que não entende. Você se perdeu como jogador e teu caráter, tua índole, só vem confirmando quem você é. Sou uma pessoa que não tenho inimizades e nunca briguei com ninguém na vida, mas nunca ouvi humilhações e desaforos como você articula aqui dentro. Nunca vi uma pessoa do seu calibre, cara, da crueldade que você tem. Quem tá caminhando com você antes do Galo cantar, antes da final, ainda vai ser traído, porque esse é o teu modus operandi. Aí o Albert, ele ficou. O Albert, ele tá em outra realidade, né? O Albert, ele totalmente pirou nesse discurso dele, porque falar que o cara ele vai trair o G4, eu acho muito difícil. Eu acho que, eu acho que é muito impossível isso daí acontecer. Só se o Sasha ele fez um personagem aí durante 3 meses de reality show. Só se isso daí aconteceu. Porque o Albert, ele falar: ah, você vai trair o pessoal. Você vai trair o pessoal no resto da final do jogo. O cara não vai trair. Pô, os caras realmente eles criaram uma amizade ali dentro. Os caras conseguiram criar uma amizade, começaram a ser fiéis uns com os outros. Não é igual ao grupão, que o grupão aí não tinha amizade mesmo. O grupão, eles pegavam ali o pessoal para fazer estratégia e daí se precisar joga o outro na fogueira e que se dane. O pessoal do grupão não tinha amizade, tanto é que ficou visível nesta reta final, porque o grupão cada vez foi deteriorando, o grupão foi cada vez um falando mal do outro, mas ainda levando ainda naquilo, eu defendo o meu, eu defendo o nosso grupo, só que fala mal do outro, xinga o outro por trás, então é totalmente diferente o grupão do G4. O G4 ele conseguiu criar uma aliança extremamente forte, provavelmente até fora do jogo. E o Sasha respondeu o Albert e disse: você falou que sou maldoso, não tenho caráter, sou sujo, trapaceiro, mas não citou nenhum fato para eu argumentar em relação a isso. Inclusive, falou que posso desgastar para humilhar as pessoas. Queria que você citasse quando foi que eu humilhei qualquer pessoa aqui. Só o que eu tenho feito é desmascarar as pessoas, inclusive você. Você me apontou diversas vezes sem nem ter motivo para eu ter feito nada para você. Sempre se defendendo atrás de um grupo por você. Você nunca teve nada para dizer. Você falou que sempre procurou o jogo mais fácil. Tenho certeza absoluta que eu fui a pessoa que mais passou por dificuldade no jogo, mais pra roça, mais pra baia. Você que tem essa postura de homem estrategista, inteligente, educado, você não tem estratégia nenhuma de educado, você só tem aparência. Quando se estressa, você xinga as pessoas. E é verdade. Não tem o que discordar do Sasha. O pessoal, o que o Sasha falou é a grande realidade. Não tem como a gente argumentar contra isso.
porque o pessoal fala assim, não, pô, o Sasha, ele humilha as pessoas, o Sasha, ele xinga as pessoas, o Sasha, ele faz tal coisa com a pessoa. Aí, aí pergunta pra pessoa, quando é que foi isso? Qual que foi a situação? Aí a pessoa fala assim, quando o fulano X começou a te xingar. Aí é claro, né, que o cara não vai aguentar calado. O Sasha, ele já aguentou já muita coisa ali calado, né? O Sasha, ele já ficou já quieto ali no canto, já por semanas, no quarto, na cama. E o pessoal ia lá para provocar ele, o pessoal ia lá para ficar em cima dele, falando no ouvido dele. E o pessoal quer que ele não responda, que o cara não reaja. E se reagir, aí, nossa, o cara ele foi grosseiro comigo. O cara me desrespeitou, o cara me humilhou. Só que você estava em cima do cara todo momento. Então, não tem o que falar do Sasha. Infelizmente, não tem o que bater de frente com o Sasha, o que discutir. Porque o Sasha ele foi realmente perseguido nessa fazenda. O Sasha ele foi o cara que mais foi para a roça, que mais foi para a baia. E um ponto muito importante que a gente vai falar daqui a pouco é sobre o Albert ele ser educado, mas só de aparência, porque ele não é educado. O cara ele gosta de pagar de educado, que é um homem sério, um homem centrado, mas ele não consegue aguentar esse personagem. Ele se perde no personagem facilmente. E seguindo a dinâmica, vamos falar do Sidney, que o Sidney colocou também o Sasha. Também colocou o Ferra-Peão no Sasha, óbvio, né? Os dois já se odeiam já desde lá do início e continua ainda essa rivalidade. E vamos falar o que aconteceu, porque o Sidney começou a tirar um sarrinho ali do Sasha, dizendo assim: ah, muitas pessoas votaram em mim, mas sem motivo, mas sem nenhuma razão, zoando, né? Querendo tirar o Sasha do sério. Aí o Sasha disse que o Sidney ele foi enfeitiçado pelo Zelov. Zelov, de novo, voltando a ser citado. O cara, ele saiu da fazenda já tem já tanto tempo, mas o cara continua sendo falado, continua sendo citado. E começou assim. Sasha, ele disse: cada um aqui tem a sua verdade, o público tem a verdade que tá vendo tudo de fora. Se você acha que fui mau caráter desde o começo do jogo e pisquei para você, não entendo como eu voltando de tanta roça, eu tenho certeza da minha verdade e tenho certeza que o público viu isso. E eu tenho certeza que você tem uma alucinação. Aí o Sidney, né, também ali tentou pegar uma brechinha ali, daí diz: por que eu teria uma alucinação, Dr. Sasha? Me explique por quê. E aí o Sasha disse: na minha cabeça, você estava envenenado por um discurso que começou com o Zelov. O Sidney, ele tem esse jogo de tentar tirar o Sasha do sério, zoando, fazendo uma ironia. E daí começa a falar assim: tem uma toxina aqui dentro? Aí o Sasha: um feitiço de Zelov. E o Sidney daí fala: eu fui vítima de uma feitiçaria. E os dois caíram nessa graça aí de tentar tirar um do sério, e daí o outro tenta tirar o outro do sério, fazendo uma ironia, tentando zoar um ao outro. E é engraçado, fica cômico, fica engraçado ver os dois tentando tirar o outro do sério. E o Sasha, ele finalizou dizendo: você se sentiu ofuscado pelas pessoas que estavam curtindo o jogo e virando amigas e foi para um grupo por convivência, porque você estava perdido no jogo. Tá aí. Eu acho que o Sidney, na verdade, ele se tornou cabeça, né, do grupão. O Sidney, ele conseguiu se sobressair ali no grupão ali, e daí quando o Zelov ele saiu, quando o Zelov ele foi eliminado, aí o Sidney ele tomou o posto do Zelov de controlar o grupão. Então o Sidney ele virou meio que o cabeça do grupo e ele conseguiu se dar bem. O grupo acredita nele, o grupo confia nele, o grupo abraça o jogo do Sidney. E é verdade, essa daí é a verdade, né? O Sidney conseguiu fazer um jogo que ele consegue se salvar, tanto é que a primeira roça que ele foi agora, foi na outra roça. Então, o cara ele conseguiu se sobressair diversas vezes, mesmo ele sendo visado pelo G4 de ser votado, porque
ele é um contraponto extremamente grande do Sasha. E será que Sydney ele tem uma torcida relevante a esse ponto de, na próxima roça, continuar deixando ele ali no jogo? Será que o Sydney ele vai conseguir segurar essa torcida, que talvez seja uma torcida silenciosa por parte, porque a gente vê muito pouco a movimentação dessa torcida, se existir mesmo. Porque muitas pessoas dizem que na outra votação o pessoal não queria eliminar mais a Flora do que o próprio Sydney. Então vai depender disso, vai depender das outras roças como é que vai seguir isso. E seguindo também, vamos falar da Vanessa, que a Vanessa falou que o Yuri é agressivo. Ela colocou o Yuri na dinâmica de apontamento, aí começou a dizer: acho o seu jogo muito de advogado Sacho, é muito em prol dele. Como, por exemplo, na roça anterior você colocou o Sidney, que nunca teve problema direto com você, mas você colocou ele parecendo que era o Sasha que estava com o chapéu. Aí realmente a Vanessa acertou. A Vanessa falou uma verdade que o Yuri não tinha nenhum motivo, né, de indicar o Sidney. Tentou inventar algum motivo ali para votar nele, mas a gente sabe que o motivo é porque o Sasha mandou. O Sasha pediu pro Yuri colocar o Sidney e daí o Yuri colocou o Sidney na roça. A gente sabe disso, a gente sabe que o Yuri, ele se apagou muito nesse jogo. O Yuri, ele não conseguiu se segurar tanto em um enredo próprio, ele não conseguiu fluir o enredo dele. E daí ele acaba se apoiando no G4. É triste isso, é um jogo triste, porque o cara ele se apagou completamente nesse jogo. E voltando na fala da Vanessa, ela continuou dizendo: uma outra coisa é que você é uma pessoa boa de convivência, mas quando você fica nervoso, você fica muito agressivo. Já quebrou umas 2 portas aí, já amassou garrafinha, fica muito vermelho. Eu fico até com medo, de certa forma. Ah, Vanessa, você fica com medo, Vanessa, do cara fazer isso? O teu grupo fez coisa muito pior. O Zack, ele chutou ali o pé da mesa, quebrou, entortou o pé da mesa. Os caras, eles o Zé Love pegar o chinelo pra meio que dar um medo, ameaçar o próprio Sasha, mas o problema é o Yuri. O problema é sempre do outro, né? Isso é engraçado da Fazenda, isso é engraçado dos reality shows, porque sempre o problema é do outro, sempre a culpa é do outro, mas se meu grupo faz, aí tudo bem, aí não tem problema. E ela seguiu dizendo: não estou falando brincando, não. E também não concordo com uma vez que você falou que queria sim provocar os oponentes para que saíssem de si e fossem expulsos. Ah, voltamos nesse assunto, voltamos nesse mesmo assunto, que voltando de novo, a gente fala, a gente repete, que no próprio grupo da Vanessa também aconteceu a mesma situação, de falar, deles especularem ali entre eles ali, de tentar forçar uma agressão e acabar acarretando uma expulsão de outra pessoa. Lá dentro, todos os grupos já falaram, tanto o G4, tanto o grupão, só que a diferença é que o G4, eles se pronunciaram publicamente, eles falaram ali abertamente para todo mundo na dinâmica. Já o grupão fica ali na escondida, fala uma coisinha ali, fala uma coisinha aqui, uma conversa ali, uma conversa aqui, e falando sobre isso. Então, essa é a diferença. O Yuri, então, por sua vez, respondeu e disse: o Zelov me humilhou de diversas formas, até que eu fui para a prova do fazendeiro. Quando eu ganhei, fiquei tão feliz que cheguei, puxei a porta forte, porque eu estava feliz, não para quebrar, e a porta saiu do trilho. Aí ficou esse discurso de que eu quebrei a porta e fui muito agressivo. Só que, Nessa, tu esquece que tu idolatrava o cara mais agressivo desse reality, que foi o Zé Love. Eu vi inúmeras injustiças acontecendo aqui. E vocês viram todas as injustiças acontecendo com a gente. Eu já fui taxado por você e suas amigas como passapano para agressor aqui e o programa desmascarou vocês. Então eu acho que agressivo era você e o seu grupo. Aí a Vanessa, né? A Vanessa teve que ir a pianinha.
E é verdade, a verdade é essa, a verdade é que aconteceu isso. O grupão, eles, nossa, o cara é muito agressivo. O cara ele fazia tanta coisas, mas ele é muito agressivo. Aí a gente vai ver as atitudes que o grupão fez. O grupão imputou um crime. Falavam que o Sasha é agressor de mulher, que o Sasha agrediu uma mulher. Isso daí foi até depois que a produção se pronunciou. A produção tem que se pronunciar duas vezes para ver se o assunto parava. A primeira vez foi quando aconteceu o acontecimento e o grupo ficava falando que aconteceu. Aí a segunda vez foi a própria Galisteu falar ali durante a votação da casa. Então, ficou feio, ficou extremamente feio. A Vanessa, ela poderia ter um argumento muito bom ali no jogo da Discord, só que ela não soube desenvolver esse argumento. Falar que o cara, eu fico até com medo do cara, o cara é muito agressivo. Vanessa, sério, sério mesmo. Pô, no teu grupo tinha o Zé Love e tu tinha medo do Yuri ser agressivo? Vanessa, aí não dá pra te defender, não dá pra falar mais nada, viu? E vamos seguir, porque a gente tem mais pessoas ali que tretaram durante a dinâmica. E desta vez foi o Gilson. O Gilson, ele lembrou da vez que Yuri e Gui tretaram com o Juninho. Nesse momento, o Gilson começa a falar com o Yuri e com o Gui, daí falou: assume que você foi agressivo. E o Gui: assumir o quê, brother? Eu pedi desculpas pra ele. Quer que eu fique de joelhos e peça desculpa? Resolva os seus BOs. E o Gilson também começou a atacar o Yuri, afirmando que ele supostamente havia mandado a Flora ir se fuder. A gente já falou já isso, a gente já repercutiu o áudio até, porque se for pelo VAR da Record, a gente não entende nada. Se for pelo VAR mesmo da Record, que a Record ela colocou, né? Se o Yuri xingou mesmo a Flora, ou se era um foda-se, ou se era vai se fuder, aí a Record vem com aquele VTzinho, aquele VAR, e daí coloca o pi nos dois. Então não dá pra gente saber de fato. Mas, pelo áudio que tinha vazado da dinâmica, pelo áudio que a gente tinha ouvido, a Flora, ela repete assim: foda-se não, você não fala foda-se pra mim. Isso daí é a Flora falando pro Yuri. Então, voltou à tona e daí depois a Flora, ela até trocou de posição, né? Ela começou a falar: o cara ele mandou eu me fuder. Então, ficou um jogo estranho e de novo, novamente a gente vê o mesmo erro do grupão, que é ficar defendendo pessoas que já saíram do jogo, ficar levantando bandeiras, ficar falando que a pessoa sofreu isso, a pessoa sofreu aquilo, sendo que a pessoa nem está mais no jogo. Isso daí já pegou já muito ruim do pessoal que ficou levantando bandeira para a Larissa, que o Sasha foi escroto com a Larissa, o Sasha ele humilhou a Larissa, aí aqui fora a Larissa ela até levantou torcida pro Sasha. Então, ficar levantando bandeira de pessoa que não tá ali dentro do jogo fica feio. O Yuri, ele voltou a falar que tinha dito um foda-se e não vai se foder pra Flora. E aí o Yuri disse: tu é lacaio e mentiroso. E o Gilson disse: tu nem assume que tu fala, menino, moleque, tá falando que Albert botou a cuequinha aqui em cima, mas tu não respeitou a mulher, mentiroso, menino de recado. Aí o Gilson ele deu uma vacilada, né? O Gilson ele não conseguiu sustentar o que ele fala, porque sempre o erro do outro é maior do que o seu erro. Então o Gilson fala assim: você falou do Albert, mas você também fez alguma coisa também com as meninas, tal. Então você se perde no argumento, você se perde facilmente nessa justificativa que você quer utilizar. E também, quem veio também para brigar, quem veio para tretar com o Sasha foi o Albert. Novamente, o Albert foi gritar com o Sasha. E dessa vez, vamos ouvir o que rolou do Albert e do Sasha? Virei pra ele e eu virei pra... Mentiroso! Mentiroso!
Fala a verdade se você é homem. Olha pra essa câmera e fala a verdade que eu não tava fazendo nada. Você precisa vir aqui e ficar Olha, me confrontando olha, e fala a verdade naquela câmera que eu não tava fazendo nada. Ninguém. Não tava ajudando ninguém. Fala o que eu estava fazendo. Já falei. Mentiroso. Senta lá, queridão. Mentiroso. Meu senhor, senta mentiroso. lá. Meu senhor, senta lá. Moleque. Mentiroso. Gente, tem alguns... Olha pra aquela câmera e fala que eu não tava fazendo nada. Meu senhor, por favor, meu senhor. Senta lá, meu senhor. Senta lá, você pode ter um infarto. Atorzinho de O Gilson falou que você pode ter um infarto. Ator, vilãozinho de novela. Não, aí só... Aí, Gilson, tem que respeitar o senhor mais velho. Faz isso. Sacha. É isso? Tem que respeitar? Sacha. Tava cozinhando, tava cortando pimentão às 8 horas da manhã, minha filha. 8 horas da manhã cortando pimentão. Pelo amor de Deus. Todo mundo trabalhando. Pra alimentar um vagabundo igual você. Um vagabundo que não faz nada. Meu senhor. Um vagabundo que não faz nada. E não tinha só pimentão, não. Aí volta naquela mesma justificativa do Albert ficar jogando a cara dos outros, que eu cozinho pra vocês são vagabundos, vocês não fazem nada. E um negócio engraçado do Albert é que o Albert ele chegou a dizer: vocês gastam água demais aqui da casa, vocês ficam cantando. Aí, se eu não me engano, até o Sacha falou assim: tu paga a conta de água daqui? Tu paga? Pra tu ficar reclamando, tu deve pagar a conta de água. E o Sacha, ele tá mais do que correto nisso. O Albert, ele não tem que ficar falando nada disso. Os caras estão cantando. Pô, não pode mais cantar. Não pode mais. Albert é o síndico. Albert é o grande síndico da fazenda. Então, tudo tem que fazer uma grande inspetoria do Albert ali na fazenda ali, pra ver se tá nos conformes. E a gente volta naquele mesmo assunto, que o Albert ele fica jogando na cara dos outros, que ele que cozinha, ele que faz as comidas, e todo mundo é vagabundo, porque só ele que cozinha. Ele cozinha porque ele quer. Ele cozinha porque ele quer. Porque não tem nenhuma delegação de tarefas ali na fazenda para ser o cozinheiro da semana. Não tem isso. Então, se o Albert ele quisesse de fato cozinhar só para ele pode fazer isso. Que se for dos outros e daí cozinha só para ele, mas ele não quer. Ele quer ficar cozinhando para todo mundo para continuar jogando a cara dos outros. E até o pessoal reclamou de desperdício de comida do Albert, porque o Albert ele não sabe a quantidade exata de usar. Então falaram, até a Luana falou que ele às vezes tem arroz e ele faz de novo arroz, e daí já mais arroz ainda, e daí ele descongela a carne, ele descongela peixe, e daí ele faz o peixe, ele faz a carne, e não dá para eles comerem tudo, então a comida vai estragando. O Albert, ele tá sendo muito criticado por isso. E o grupão, o G4, na verdade, até chegou a dizer: vamos fazer a nossa própria comida pro cara não ficar mais jogando na nossa cara, que a gente come a comida do cara. E é isso, o jogo é esse. O jogo é começar a fazer a própria comida, porque o Albert ele utiliza essa artimanha de eu cozinho para todo mundo e daí vocês têm que me respeitar. Não é bem assim, né? Não é bem assim que acontece o jogo. E falando no próprio Albert, o Albert virou uma piada lá dentro. Vamos ouvir pra gente repercutir? Peraí, termina. ADMs do respeitoso senhor aqui, ó. Minha pressão. ADMs do senhor respeitoso. Médico. Aqui, ADMs. Por favor. Tira minha Aqui, ó. pressão. Ele quer que eu pegue a minha mão e aperte o pau dele. Senhores ADMs. Termina lá em casa. lá. Sua mulher tá vendo. Sua mulher tá Não, eu tô vendo. falando com você. Deixa eu terminar isso. Você não é homem? Meu senhor. Vem cá, é esse Vai, senhor você que você vai quer que eu te falar, respeite? Sacha. Não. E o que de fato aconteceu é que o Sacha, ele tava ali discutindo com o Albert pertinho ali, e daí o Albert ele fala assim: pega aqui pra ver minha pressão. E daí olha pra rola, olha pro pau. E aí virou uma piada. Aí o Albert virou uma completa piada dentro da fazenda. E daí a Luana começou a rir, o Yuri, todo mundo começou a rir dessa situação. E o Albert, ele tentou contornar, daí colocando o braço assim: não, mede aqui a minha pressão. O cara pediu pro Sacha medir a pressão dele com a rola.
Que isso? Aí é o cara educado, né? Cadê esse Albert que ele gosta tanto de prezar que ele é um cara educado, que o cara é um cara de família, o cara é um dono de uns direitos. Aí essa conversa, né, vai até a página 2. Isso daí de, eu defendo os bons costumes, eu defendo a família, eu faço isso, vai cair por terra. Caiu por terra. O cara que se diz tão educado ali dentro da casa, o cara, ele mete uma dessa. O cara, ele já falou já tanta coisa ali dentro da fazenda, isso daí até pode ser o de menos, só que vai piorando a situação do Albert aqui fora. O Albert, ele vai piorando. O Albert, ele chegou a olhar para a câmera também e falar assim: ADMs, peguem todas as coisas que o Sasha já falou e daí faça um carrossel no meu Instagram para todo mundo ver. Albert, o Albert, ele gosta de pregar, né, os bons costumes, um cara muito sério, um cara extremamente educado, fino, elegante, mas ele não consegue sustentar por muito tempo, viu? Porque o Albert, ele já disse lá dentro, já naquele dia, no último episódio que a gente comentou, do Sasha, do Albert tretando, o cara, ele já disse já lá dentro, já, que ele quer tirar o Sasha da casinha, mas, na verdade, tá sendo o contrário, né? Porque quem está conseguindo tirar o Albert da casinha é o Sasha. O Sasha, ele consegue tirar o Albert do sério, que o cara, ele se perde no personagem que ele tenta tanto fazer o público acreditar. E para fechar, vamos falar sobre essa roça? Vamos imaginar como é que vai ser esse cenário da roça? Vamos imaginar o seguinte: o Gilson, ele já disse já que quer indicar o Sasha. Ele já disse já com todas as letras já que ele vai indicar o Sasha de qualquer maneira. Então o Sasha já vai estar indicado. E agora, pelo voto da casa, vai depender da Flor. A Flor, ela pode ganhar essa votação se ela votar com o G4. Há esta possibilidade deles ganharem. Se a Flor, ela votar com o G4, eles colocam a Vanessa na roça. Muito provavelmente, né, o G4 estava conversando ali de colocar a Vanessa na roça, estavam pensando, estavam arquitetando. Não sei se eles ainda continuam com esse plano, mesmo depois dela ganhar o Lampião, vai depender muito de como que eles gostariam que seguisse essa votação. Mas se G4 conseguir juntar voto com a Flor, eles conseguem ir além. E aí vai depender. Se a Flor, ela não for votar com o G4, vai ficar o seguinte: a única pessoa disponível do G4 para ser votado pela sede é o Yuri. Então, Yuri seria o mais votado. E aí o Yuri não vai puxar nenhum do G4, né? O Yuri vai puxar a Flor. Então, a Flor, ela é puxada e a Flor, ela começa o Resta 1. E neste Resta 1 vai sobrar também um do G4. Muito provavelmente vai sobrar uma pessoa do G4, porque a Flor vai salvar o Albert vai salvar todo mundo do grupão. Então, mais uma pessoa do G4 vai sobrar. Será que é uma possibilidade de 3 pessoas do próprio G4 na mesma roça? Porque a gente tem um poder branco também. O poder branco pode ser um poder totalmente aleatório, totalmente avulso, totalmente jogado, que você ganhou, o dono desse poder ganhou 20 mil. Pode ser isso, mas também pode ser de trocar alguém da roça, trocar alguém da baia, ou também escolher quem não vai fazer a prova de fazendeiro. Então imagina se cai esse poder, a Vanessa vai dar esse poder para alguém do grupão, e a pessoa do grupão vai provavelmente deixar alguém de fora do G4, e a Flor faz essa prova. Imagina se Flor volta a fazendeira. É a última prova do fazendeiro da temporada. Essa prova vai ser importante, viu? Vai ser extremamente importante. A gente volta para comentar mais nesta terça. A gente volta aqui para falar mais sobre o assunto, para a gente ver, para a gente repercutir como é que vai ser a votação, como é que foi. Repercutir também quem que a gente gostaria que voltasse fazendeiro, e se caso acontecer algo a mais, algo além, alguma briga gigantesca, alguma expulsão, a gente volta para comentar num plantão. E bom, se você ainda não se inscreveu no canal do Espiadinha, considere se inscrever, seja muito bem-vindo.
a comunidade do Espiadinha, pra gente estar comentando aqui sempre sobre a Fazenda. Se você ainda não deixou seu like, considere deixar agora o seu like. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!